Olá, estou de volta. O último vídeo eu me atrapalhei toda e não consegui terminar os tipos de poesias do Gregório de Matos que eu estava explicando. E foi bem quando eu estava falando da poesia erótica, tá? Então eu vou retomar a poesia erótica e retomar a explicação, tá bom? Então vamos lá. Isto é o amor? Mandai-me, senhores, hoje que em breves rasgos descreva do amor a ilustre Prosápia e do Cupido as proezas. Dizem que de clara escuma, dizem que do mar nascera, que pegam debaixo d'água as armas que o amor carrega. O arco talvez de pipa, a seta talvez esteira, despido como um maroto, cego como uma toupira. E isto é o amor? É um corno. Isto é o cupido? Uma peça. Aconselho que não comprem, ainda que lhe achem venda. O amor, finalmente, é um embaraço de pernas, uma união de barrigas, um breve tremor de artérias, uma confusão de bocas, uma batalha de veias, um reboliço de ancas. Quem diz outra coisa é besta. Então, aqui ele está questionando o que é o amor. Inicialmente, ele se refere ao amor como aquele sentimento romântico. Amor ilustre, usa até a palavra cupido, representando a mitologia, que é completamente sentimental. E começa a fazer a descrição do amor. Só que aqui ele vai usar palavras mais ásperas, né? Não deixa de ser um poema lírico, porém, ele retrata o amor com uma linguagem diferente, né? Vamos dizer que aquilo é mais áspero, né? As palavras são mais pesadas. Ele vai ver aqui o amor de outra maneira. Nessa estrofe, ó, nós podemos ver quando ele pergunta: isto, amor, é um corno. Isto é o cupido, uma peça. Peça aqui se refere à peça de roupa. Então, está comparando com uma peça que ele fala: aconselho que não comprem, ainda que lhe achem venda. Então, mesmo que venham te oferecer o amor, você tem que negá-lo. E na última estrofe, ele vai descrever o amor como um acontecimento carnal, que é o que ele acredita que seja aqui nessa poesia, né? Então, nessa poesia erótica, ele vai ironizar aquele sentimento amoroso e vai concluir que o amor nada mais é do que um sentimento carnal. E vocês podem ver, né, que aqui principalmente nessa última estrofe, a maneira que ele descreve esse amor carnal são usadas palavras eróticas, né? Palavras, expressões, frases. Tá? E agora a poesia religiosa. A Jesus Cristo, nosso Senhor. Pequei, Senhor, mas não porque hei pecado. Da vossa alta clemência me despido, porque quanto mais tenho delinquido, vos tenho a perdoar mais empenhado. Se basta vos irar tanto pecado, e abrandar-vos soveja um só gemido, que a mesma culpa que vos há ofendido, vos tem para o perdão lisonjeado. Se uma velha perdida já cobrada, glória tal e prazer tão repentino vos deu, como afirmais na sacra história. Eu sou o Senhor, a ovelha desgarrada. Cobrai-a, e não queirais, pastor divino, perder da nossa ovelha a vossa glória. Aqui já é um estilo totalmente diferente, né? Que está voltado para a religião, não fala a questão dos valores carnais, tá? Podemos ver que aqui temos um soneto, são 4 estrofes, as 2 primeiras com 4 versos e as 2 últimas com 3 versos cada. Este poema, algumas pesquisas, né, que dizem que ele escreveu quando ele estava para morrer. Diz que ele estava lá à beira da morte e ele escreveu como se fosse
uma confissão, né? Como se ele pedisse. Como não? Aqui é pedido o perdão a Deus, tá? E aí, o que que ele fala? A maneira... Até aqui tem um tom de ironia, né? Porque o que que ele fala? Tem a questão da culpa, né? Que ele se sente culpado, mas ele quer ser perdoado. Então, ele vai lá, ele pede para Cristo que, já que ele perdoa todo tipo de pecado, né? Os piores pecados, que ele pode perdoar os seus pecados também, né? Do poeta. Já que Jesus perdoa todos os pecados, até os piores, então ele tem que perdoar o poeta também. Afinal, se ele não perdoar, não vai haver mais a glória divina. Então, olha como que ele se defende aí, né? Ele se defende atacando. Então, ele diz que ele está no final, né? Vamos imaginar que realmente ele está ali no final da vida e que ele vai pedir clemência ao Senhor. E até a maneira dele pedir tem essa ironia, que ele diz que Deus tem que perdoá-lo, né? Porque já perdoou tanta gente, tantos outros pecados, e que se ele não perdoar, não vai existir mais a glória divina, né? E ele até usa aqui um trecho da Bíblia. Eu sou o Senhor, eu sou o Senhor, a ovelha desgarrada. Né? Então, ele está falando que ele é este pecador. Ele assume, mas que ele precisa perdoá-lo. Porque senão, ó, perder na vossa ovelha a vossa glória. Se ele não perdoar essa ovelha, não vai ter mais a glória, né? Para que vai existir? Então, para existir o perdão, tem que haver o pecado. É mais ou menos isso que ele está dizendo. E, por último, a poesia filosófica. Quando eu expliquei lá os tipos de filosofia, os tipos de poesias, eu citei a filosófica e falei que ela não teve tanto destaque quanto as outras. Mas essa daqui foi uma das que se destacou bastante e vários versos são bem conhecidos, tá? Vamos lá. Inconstância das coisas do mundo. Nasce o sol e não dura mais que um dia. Depois da luz se segue a noite escura. Em tristes sombras morre a formosura, em contínuas tristezas e alegria. Porém, se acaba o sol, por que nascia? Se é tão formosa a luz, por que não dura? Como a beleza assim se transfigura? Como o gosto da pena assim se fia? Mas no sol e na luz falta firmeza. Na formosura não se dê constância, e na alegria sinta-se a tristeza. Começa o mundo, enfim, pela ignorância, e tem qualquer dos bens por natureza, a firmeza somente na inconstância. Então, aqui também é um soneto, correto? 2 estrofes com 4 versos, e depois 2 com 3. Nessa poesia filosófica, ele está pensando justamente sobre a transitoriedade da vida, né? A inconstância das coisas, porque tudo passa, tudo existe, mas também tudo vai se acabar, tá? E aí ele questiona por que existem as coisas se elas vão acabar? É bem coisa de filósofo, né? E aí ele fala que a única certeza é a mudança das coisas. Então, a única certeza que nós temos é que tudo vai mudar. Ou seja, principalmente a vida, né? A única certeza da nossa vida é a morte. Então, ele fala, para que existir? Né? Aqui, ó. Nasce o sol e não dura mais que um dia. A noite segue a noite escura. Então, está falando que tudo que começa, termina. Né? E aí ele questiona, por que tudo isso existe se vai acabar? Qual o sentido disso tudo? Ele diz que
a firmeza somente na inconstância. Neste poema também nós vamos encontrar várias antíteses e paradoxos, né? Aqui dá para ver bastante a questão da dualidade que nós falamos, né? Aqui, ó, luz, noite escura, tristes, alegria, tristezas mais uma vez. Peraí que tem mais, tem bastante aqui. Alegria-se, sinta-se a tristeza, né? A firmeza somente na inconstância. Então, ele termina este poema com uma dualidade, né? Firmeza e inconstância são palavras opostas. E é assim que ele consegue definir a vida, o mundo. Que a única certeza que nós temos é que tudo acabará. E aí ele questiona, por que que se inicia então? Certo? Esse vídeo ele acabou se dividindo em dois. O primeiro vocês vão ver que teve um probleminha aí, né? E aí eu intitulei como Poemas Gregório de Matos 1 e Poemas Gregório de Matos 2. Tudo bem? Então, até mais, gente.